Tudo bom, galera? Como estão vocês, meus caros alunos, caros colegas concurseiros que estão nessa batalha do dia a dia para ver se a gente consegue melhorar de vida? Pois é, nós estamos trabalhando com direito administrativo aqui no nosso site euqueropassar.com.br. Pessoal, nas aulas passadas nós começamos a trabalhar licitações. Pois nós vimos os conceitos básicos, o que é licitação, nós vimos algumas cláusulas dentro da licitação, nós vimos também os princípios da licitação e os princípios específicos com os quais a licitação deve ser feita. Correto, pessoal? Hoje nós vamos trabalhar, então, dentro da administração pública e da Lei 8.666, nós vamos trabalhar os pressupostos da licitação, pessoal. O que são pressupostos? Eles o pressuposto ele é a base, ele é o que dá aquilo ali. Por que aquilo ali existe? Qual é a necessidade daquilo? Então nós vamos ter alguns dos pressupostos da licitação pública. O primeiro pressuposto que nós vamos trabalhar é o pressuposto lógico, pessoal. O que é o pressuposto lógico? É pressuposto lógico a existência de uma pluralidade de objetos e de uma pluralidade de ofertantes. Sem isso, não há como conceber uma licitação. O que seria isso, pessoal? Eu, administrador público, por exemplo, eu quero licitar a compra de 50 quilos de arroz, tá? Para que seja necessário a licitação, o que é? Esse objeto tem que ser variado. Ou seja, existem várias pessoas que estão dispostas a ofertar o arroz, no caso, que é o objeto nosso. E também existem vários tipos e várias marcas de arroz que podem ser ofertados. Então, nesse pressuposto lógico, ele existe o quê? Existe a variabilidade do objeto. Não a variabilidade de diferenças de objeto, mas não a variabilidade na qualidade do objeto. Tá, pessoal? Existem, por exemplo, licitações que elas determinam a qualidade, por exemplo, dos grãos que são necessários para, por exemplo, prover uma creche com a alimentação necessária. Tá, pessoal? Então, o pressuposto lógico da licitação é qual? Existem vários do mesmo produto, correto? Por exemplo, várias marcas do mesmo produto e várias pessoas que podem estar ofertando esse produto para a administração pública, tá, pessoal? O pressuposto lógico, ele é pressuposto básico do quê? Para estimular essas várias pessoas que vão vir ofertar. Para quê? Para a gente poder chegar ao melhor negócio na administração pública, que é o objetivo principal da licitação, tá bom? Posteriormente, nós vamos ter o pressuposto jurídico, pessoal. Como o nome já diz, o pressuposto jurídico, ele é o quê? Ele é a base jurídica da necessidade para essa licitação, correto? Então, na nossa conceituação, o pressuposto jurídico é a licitação deve se constituir em meio apto para a administração satisfazer o interesse público, correto? Diante dessa situação é que se verificar casos de dispensa e inexigibilidade da licitação pública, pessoal. Então, nós vamos ver o seguinte, qual que é a necessidade da aplicação dessa licitação, se no momento ela se adequa àquela necessidade, tá, pessoal? Então, nós vamos ver se ela é um meio apto, juridicamente apto para aquela licitação. O que isso significa, gente? Por exemplo, existem as causas que afastam a necessidade da licitação, que nós vamos ver posteriormente, que são as causas de dispensa e inexigibilidade. Se eu tiver uma dessas situações elencadas nessas causas, a licitação não é meio apto para estar se provendo o contrato administrativo, correto? Então, por exemplo, se eu tiver um caso de uma inundação, onde eu vou precisar licitar aí água mineral para poder levar para o pessoal que sofreu as perdas de suas casas, suas coisas nessa licitação, eu não vou ter o procedimento licitatório todo grande. Por quê? Porque ele é um caso de emergência, pessoal. A situação ela é necessária ali naquele momento. Então, vai se afastar a necessidade do certame licitatório, das duas fases, de habilitar, de julgar e tudo. Por quê? Porque eu preciso daquilo agora, é necessário, é urgente, tá? Então, nesse caso, a licitação ela não seria um meio apto a estar provendo esse contrato para a administração pública, tá bom, pessoal? Esse é o pressuposto lógico, o pressuposto jurídico, o que a licitação ela tem de ser meio apto à satisfação do interesse público, pessoal. E novamente, como eu disse para vocês, e eu sempre digo, interesse público é a base do direito administrativo. O direito administrativo vive em função da coletividade, tá bom, pessoal? E o terceiro pressuposto é o pressuposto fático. O que seria o pressuposto fático? É o pressuposto fático da licitação a existência de interessados para disputá-la, mas nos casos em que tal interesse não ocorra, não há como realizá-la. É o seguinte, pessoal, para que exista a licitação, tem que existir várias pessoas com interesse de poder contratar com a administração pública. Se eu contrato um objeto que ninguém tem interesse de poder ofertar à administração pública, não existe a licitação, tá? Então, o que acontece na prática, pessoal? A gente abre o certame licitatório, ninguém se habilita. O que acontece? A administração pública revê
a necessidade dela e como ela está, as condições pela qual essa licitação está sendo feita. Tá, pessoal? Isso acontece muito quando o objeto ele é individual, é um objeto que, pelas suas próprias características, só uma pessoa pode poder ofertar. Tá? Posteriormente, então, nós vamos trabalhar com o quê? Com o objeto licitável, com a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Pessoal, como os pressupostos do ato administrativo também, nós temos alguns pressupostos em relação ao objeto dentro da administração pública e da licitação. Tá? Por exemplo, no ato administrativo, o que nós vimos? Nós vimos que o objeto tem que ser lícito, ou seja, a gente não pode fazer um ato administrativo ou então um contrato, nós não podemos contratar quando o objeto ele foi ilícito. Eu não posso contratar, por exemplo, para fazer um cassino ou para fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque no Brasil o jogo é proibido. Tá? Aqui nós temos o monopólio do jogo pela administração pública, entendeu? Através da Caixa Econômica Federal. Então, nós temos o que aqui? Nós temos um objeto lícito e um objeto possível que nós temos de ter. Então, nós primeiramente vamos falar sobre os objetos, que é o quê? São licitáveis unicamente objetos que possam ser fornecidos por mais de uma pessoa. Primeiramente, como eu disse para vocês, o pressuposto fático. Existem também, tem que ter várias pessoas querendo contratar com a administração pública, mas também, segundo o fundamento lógico, o pressuposto lógico, o quê? Os objetos têm de ser fornecidos por mais de uma pessoa, tá, pessoal? Uma vez que a licitação pressupõe disputa, concorrência ou potencial disputa entre os ofertantes. Então, eu não posso criar condições para que não haja essa disputa, correto? Então, por exemplo, se um administrador público, utilizando de má fé, ele licita um objeto que ele sabe que só a empresa do primo dele pode poder ofertar, essa licitação ela vai ser ilícita, ela vai estar eivada de vício pela má fé do administrador, correto, pessoal? Posteriormente, nós entendemos que o quê? Que o objeto não licitável, ele é igual a quando o objeto é singular, sem equivalente, mas quando só há um ofertante. Ou seja, o objeto ele não é licitável, pessoal. Não é que ele não é licitável. Quando o objeto é singular, que nós vamos trabalhar agora, o que é o objeto singular, que é o quê? Quando não tem equivalente, e só quando há um ofertante. Tá, pessoal? Porque aí eu estaria individualizando esse contrato. Eu não estaria dando chance aos outros administrados de participarem da licitação e de participarem na vida pública da administração. Correto? Então, pessoal, nós vamos ter aqui também o quê? O objeto não licitável é igual ao objeto, é singular, sem equivalente, mas quando só há um ofertante. Pessoal, isso é bom vocês gravarem, porque isso cai e muito na questão da licitação. Correto? Posteriormente, o que são bens singulares? O que são objetos singulares? Porque eles são sem equivalentes. Quais são os tipos de objetos singulares? Pois bem, a doutrina informa para a gente que bens singulares são bens não licitáveis, já que, em face de sua individualidade, eles não podem ser licitados, pessoal. Ou seja, eles são objeto personalíssimo, eles são objeto individualizado, tá? Então, nós vamos ter o quê? O primeiro objeto singular, ele é o quê? Singular em sentido absoluto. O que seria isso? É o bem de que só existe uma unidade. Por exemplo, um exemplar único de selo. Correto, pessoal? Então seria o quê? Por exemplo, esse exemplar único de selo, ele só existe um dele. Não tem como eu, administrador, comprá-lo. Por quê? Porque ele é único. Não existe outra pessoa que pode fornecê-lo a não ser o dono dele. Tá? Então, por isso que ele é singular absolutamente, porque só existe um único dele e o dono dele é somente uma pessoa. Nenhuma outra pessoa pode ofertar bem do outro. Correto, pessoal? Então, por isso, ele é um bem singular em sentido absoluto. Tá, pessoal? Nós também temos o bem singular em razão de evento externo. O que seria isso? É o bem a que se agregou significação particular excepcional. A exemplo, uma relíquia. Eu tenho, por exemplo, a relíquia de um determinado santo. A administração pública, primeiramente, ela não pode comprá-lo. Por quê? Porque apesar dele ser, por exemplo, essa relíquia, ela é uma roupa. Apesar dela ser uma roupa e várias pessoas poderem distribuir roupas e venderem roupas, ela tem um valor agregado, que é o quê? É uma roupa utilizada por um santo, correto? Então, o valor, a singularidade dessa roupa não está ligada a ela mesma, e sim a um intuito, a uma particularidade excepcional que foi agregada a ela. Então, aqui, o bem ele não é singular por conta da sua formação, do que ele é. Ele não é singular por ser uma roupa, ele é singular por ser uma roupa utilizada por um santo, por uma pessoa de fé. Tá, pessoal? Por isso o exemplo da relíquia aqui. E dessa forma, a administração pública não tem como licitá-la. Correto? Nós também temos o singular em razão de natureza íntima do objeto. O que seria isso, pessoal?
é o bem em que se substancia realização artística, técnica ou científica, caracterizada pelo estilo ou cunho pessoal do autor. Exemplo, obra de arte. A administração pública, ela quer prover a decoração de, por exemplo, a municipalidade, ela quer prover a administração do prédio do município, da prefeitura, correto? Aí dá uma louca no administrador público, ele quer um Picasso, correto, pessoal? Só que não existem vários fornecedores para isso. Por quê? Porque esse bem, ele é o quê? Ele é um bem único. Não por ele ser um quadro, correto? Porque ele sendo um quadro, várias pessoas poderiam fornecê-lo, mas porque ele foi um quadro pintado por uma pessoa. Então, vai agregar valor por conta do estilo da pessoa que fez o bem, correto? Por exemplo, um Picasso vai ter o estilo próprio dele de pintura. E por isso ele é caro, por isso ele tem seu valor agregado, por isso ele é um Picasso. Correto, pessoal? Por isso a administração pública não pode licitar, por exemplo, Rembrandt, Picasso, autores famosos, pintores famosos, autores científicos famosos. Correto, pessoal? Existe uma certa dúvida nessa área, porque existem vários bens públicos que foram feitos, por exemplo, por artistas técnicos. O que seriam artistas técnicos? Pessoas, por exemplo, engenheiros, arquitetos, Oscar Niemeyer, por exemplo. Como acontece essa construção dessa obra pública? Assim. Pois é, pessoal, existe uma determinação pública que ela fala o seguinte: existe um concurso para poder fazer isso. Por exemplo, eu quero uma obra, mas eu quero uma obra de estilo. Eu quero uma obra, uma sede para a minha prefeitura, que ela vai ser uma sede, ela vai ser inovadora. Eu vou trazer para ela os princípios da educação ambiental, vou trazer para ela para isso. Então, o que eu vou abrir? Dessa forma, também vou abrir um certame licitatório. Só que vão concorrer, os grandes artistas vão vir a concorrer dentro da administração pública. Correto? Os grandes escritórios de engenharia, os grandes escritórios de arquitetura. Mas eles vão estar trabalhando com o quê? Eu não vou estar trabalhando com um específico. Eu não falo, eu quero Oscar Niemeyer. Eu quero o escritório de Oscar Niemeyer. Não. Você vai falar, eu quero uma obra de vanguarda. E todo mundo vai poder se inscrever para poder fazer uma obra de vanguarda. Tá, pessoal? Essa é a diferença, ok? Posteriormente, nós vamos ter também serviços singulares, pessoal. Porque a licitação ela não se trata somente de obras e compras, ela também se trata de alguns serviços, tá? Então, aqui, ó, o serviço ele é singular quando são os que se revestem de análogas características. De modo geral, são singulares todas as produções intelectuais, expressadas em características científicas, técnicas ou artísticas importantes para o preenchimento da necessidade administrativa a ser suprida. Todos esses serviços se singularizam por um estilo ou uma marca pessoal. É como eu disse a vocês, gente, a singularidade aqui, ela vem da forma como o serviço ele tem de ser prestado, como ele deve ser feito. Tá? Então aqui nós temos geralmente essas grandes obras grandes obras artísticas, grandes obras científicas. Por exemplo, eu preciso de uma gestão acerca de um tema. Essa gestão, por exemplo, eu preciso de uma gestão administrativa dos bens da prefeitura, ou então do inventário dos bens dessa prefeitura. Só que para isso eu vou licitar, eu vou contratar uma empresa para poder fazer isso para mim, porque a administração pública, por exemplo, eu não teria um órgão para poder fazer isso. Tá? Então, o que eu vou estar fazendo, pessoal, nesse caso? Eu vou chamar todas essas pessoas. Nisso vai ter uma especificidade técnica, correto? Mas não muita. Por isso aqui, nós vamos ter o quê? Geralmente, os serviços singulares são intelectuais, expressados na característica científica, técnica ou artística, importante para o crescimento da necessidade. Então, para mim ter uma pessoa para poder fazer um inventário dos meus bens, eu vou ter que ter uma pessoa especialista, pessoal. Um especialista para poder fazer aquilo. Isso é um serviço singular. Ele pode ser licitado, tá, pessoal? Ele pode ser licitado porque eu preciso de um serviço específico, mas esse serviço específico ele não vai estar ligado à figura de um autor específico, de um engenheiro específico, de um prestador de serviço específico, mas sim de uma graduação técnica que vai ser necessária para poder completar esse serviço de acordo com a necessidade dessa obra, dessa contratação, desse contrato. Tá, pessoal? É muito importante a gente entender os serviços singulares também. Dessa forma, pessoal, nós vamos ter posteriormente os excludentes da licitação. Que o que? A Lei 8.666 de 93, ela prevê os casos de dispensa no artigo 24 e de inexigibilidade do artigo 25, pessoal. Mas isso é uma matéria muito grande, muito específica, que nós vamos trabalhar em aulas próprias. Pessoal, nós vamos ter uma aula só de dispensa e uma aula só de inexigibilidade. Inclusive, nós vamos diferenciar os dois. Porque são dois casos específicos com aplicabilidades práticas bastante específicas e elencadas taxativamente na lei, pessoal. Taxativamente quer dizer que eu tenho todo um rol escrito na lei, mas eu não posso ampliá-lo. Eu só posso seguir o rol que está prescrito na lei. Porque a administração pública é igual a necessidade pública mais legalidade, pessoal.
É isso aí. Nós estamos agora nas nossas aulas de Direito Administrativo, nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso, no nosso site euqueropassar.com.br e eu aguardo vocês nas próximas aulas, pessoal. Desde já, muito obrigado e até a próxima.